Olá, alunos! Aqui é a professora Isadora novamente e na aula de ciências de hoje a gente vai terminar aquele conteúdo que a gente teve na aula passada sobre domínios morfoclimáticos, tá? Então, na aula passada a gente iniciou com aquele vídeo sobre as queimadas no Pantanal, vocês lembram? Que mostrou a região sendo tomada pelo fogo, os animais tentando fugir, como a lontra lá, que é a ariranha, o tamanduá filhotinho, a sucuri que acabou sendo morta pelo fogo, não conseguiu fugir, e várias partes da vegetação sendo queimada. E teve aquela fala da pessoa que estava filmando, que diz que é um descaso, né, do ser humano com a natureza. Então, no final dessa aula, a gente vai entender por que é um descaso e por que o ser humano faz tanto isso sem levar nada em consideração, tá bom? Então, a gente também viu que o Pantanal é uma região muito importante tanto para nós aqui do Brasil como para o mundo inteiro, porque tem uma enorme biodiversidade lá, seja de plantas e de animais. Possui espécies que são endêmicas também, possui só naquela região, e que é considerado um patrimônio de todos nós, tá? Então, por isso que a gente tem que preservar aquela região. E é considerada a maior região úmida continental do planeta. Vocês lembram disso, né? Então, daí a gente viu também a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos, que biomas a gente viu que eles são classificados como mostra nesse mapa, e os domínios morfoclimáticos como mostra nesse aqui, porque os domínios morfoclimáticos possuem as áreas de transição, vocês se lembram? Daí a gente falou sobre o Pantanal. Então, a gente diz que os biomas eles são classificados a partir das características bióticas, e aqui, além disso, soma-se as abióticas, que é aquela que não possui vida, que é o clima, a hidrografia da região, o solo e o relevo, tá bom, gente? Então, a gente viu também sobre o domínio amazônico, do Cerrado, da Caatinga e duas áreas de transição a gente viu na aula passada, que é o Pantanal e a Mata dos Cocais. Então, para vocês relembrarem, eu vou passar aqui algumas imagens, ó, aqui da vegetação do domínio amazônico. Vocês lembram que é uma região muito quente e úmida, com chuvas durante todo o ano, e a vegetação é separada de acordo com a disponibilidade de água. Então, no nível normal do rio, fica a mata de Igapó, como mostra essa imagem. A mata de várzea é dominada pelo rio quando tem as cheias, tá? E a mata de terra firme nunca é dominada pelo rio. Mata de terra firme possui aqui, ó, o cacaueiro e o fruto do guaraná. E aqui nas áreas inundadas sempre tem Vitórias Regis. Aqui é a mata de várzea, tá, gente? Perdão. Opa. E no domínio amazônico a gente viu também os animais. Vocês lembram do boto, que tem a lenda do boto, e esse animal tá entrando em risco de extinção por causa do impacto humano. As rãs, que podem ser tóxicas, a sucuri, que a gente viu lá no vídeo, e as onças pintadas. Aí, o domínio do cerrado, gente, vocês lembram que também a vegetação é classificada de acordo com a disponibilidade de água e é muito adaptada ao clima da região. Por isso que os troncos eles são todos retorcidos, as folhinhas são pequenininhas, porque isso evita a perca de água. E a raiz dessas árvores são bem grandonas, porque é considerado uma floresta de ponta cabeça, onde a hidrografia dessa região é bem concentrada lá nos aquíferos, tá, gente? Então, as plantas elas possuem essas raízes bem grandonas para captar essa água dessa região, e isso faz com que o solo seja permeável, permitindo que a água da chuva entre nas reservatórios subterrâneos quando chove. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu sei que vocês lembram, que no domínio amazônico
possui a maior bacia hidrográfica do país, né? Vocês lembram disso? E que possui cerca de 20% de toda a água do nosso planeta, tá? Então, voltando ao domínio do Cerrado. Como é muito seco em algumas partes, algumas épocas do ano, alguns animais são adaptados também a esse clima seco, como o lobo-guará e a seriema. Eles conseguem fugir de queimadas acidentais que ocorrem nos climas, na época do ano onde está muito seco nessa região. O domínio da caatinga a gente também viu na aula passada, que também tem uma característica muito importante de quando está a chuva presente na região, o solo fica rico em nutrientes e a vegetação fica assim verdinha. Enquanto não tem pluviosidade, a vegetação fica assim toda cinzinha, tá? Porque as folhas caem, né, e tudo mais. Aqui o cacto, como a gente viu, que ele guarda água dentro dele, então ele consegue se manter também nesse clima. Aqui também a onça parda e o tatu, que são animais adaptados a isso também, e são muito presentes nessa região. A gente viu as áreas de transição da Mata dos Cocais, que é aqui entre a Caatinga, o Cerrado e o domínio amazônico, e o domínio do Pantanal, que a gente iniciou a aula com ele e também falou mais um pouco sobre ele, que fica aqui na região da área de transição entre o domínio amazônico e o do Cerrado. Então, hoje a gente vai falar sobre os 3 domínios morfoclimáticos que restam e sobre uma outra área de transição, que é o agreste, tá, gente? Então, aula de ciências. O domínio morfoclimático que a gente vai falar agora é o mares e morros. Gente, pelo nome a gente já pode perceber onde ele se localiza. Ele se localiza por toda a região litorânea do nosso país, ó. Toda essa parte azulzinha. Então, ele vai lá desde o Nordeste até o sul do país. E ele, como o próprio nome diz, possui relevo com presença de morros, né? E também de planaltos e serras. Quando a gente vai para a praia, quando vocês forem para a praia, ou se ainda não foram, mas tiveram a oportunidade de ir, reparem muito quando vocês estão chegando na praia. A vegetação daquela região é a vegetação do mares e morros, que inclui um dos biomas, a Mata Atlântica, tá? Principalmente nessa região aqui, ó, e também a Mata das Araucárias nessa região, tá? E o domínio dos mares e morros e das araucárias é o único que se junta, ó, tá vendo? Das araucárias é aqui essa parte em vermelho e aqui a parte em azul é o único que se juntam, que não tem área de transição entre os dois. O resto todos têm uma área de transição, mesmo que seja pequena, que é a parte em cinza, tá? Então, quando vocês forem para a praia, reparem que essa é a vegetação do mares e morros, o relevo do mares e morros, tá? Então, ele abrange várias bacias hidrográficas do nosso país, que são muito importantes, principalmente na nossa região, como a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio São Francisco, tá? São importantes para abastecer a população. O solo dessa região é muito fértil, e isso ocasionou uma vasta devastação da vegetação para a utilização para agropecuária e para plantio. A gente vai ver desses impactos ambientais mais importantes no final dessa aula, tá, gente? E a vegetação, ela envolve vários biomas, como da Mata Atlântica, como eu falei para vocês, pequenas áreas do Cerrado e da Mata de Araucária, que é aqui no final. E os animais, eles são muito diversos por causa desse fato também, né? Por causa da vegetação e que ali está. Então, os animais são adaptados a cada região todo esse comprimento do domínio de mares e morros. Então, aqui é uma visão meio ampla do domínio de mares e morros, que como serra, quando a gente vai para a praia, a gente vê muito essa visão aqui. Tamanduá é um animal muito dominante nessa região
assim como o mico-leão dourado, que também está em risco de extinção, a preguiça e plantas como orquídea é muito presente nessa região, tá, gente? Esse domínio. O domínio de araucárias, ele fica na região sul do país, é esse vermelhinho aqui. Ele possui relevo com fortes ondulações, tá, gente? E com muitas montanhas, tá? O clima dele é com temperaturas mais médias, não é tão calor como nas regiões que a gente viu aqui no norte e no nordeste do país, tá? E ele abrange bacias também muito importantes para o nosso país, bacias que abastecem hidrelétricas muito grandes, como a bacia do Rio Paraná e a bacia do Uruguai, que abastece a usina de Itaipu, que é lá em Foz do Iguaçu, lá na Argentina também, e a usina de Furnas. O solo do domínio das araucárias é muito fértil, gente. Então, nessa região aqui que pega o Paraná, Santa Catarina, um pouco do Rio Grande do Sul, tem muito plantio e muito pasto, tá? E é considerado, ele é chamado de terra roxa pela coloração mesmo da terra, pelos nutrientes que ela possui, que a deixa fértil, tá bom, gente? Então, o domínio das araucárias, ele tem muitas araucárias, que são um tipo de conífera, que a gente vai ver uma foto pra frente, mas eu acho que vocês conhecem. E também tem muitos micos-leões dourados, saguis e jacus. Jacus é essa ave aqui, muito presente nessa região, mico-leão dourado também. E as araucárias, tá, gente? Antigamente, quando não tinha muita devastação dessa região e o desmatamento para plantio e agropecuária, essa mata aqui era toda fechada, tinha muita araucárias. Isso fazia com que esses animais ficassem mais protegidos, certo? Então, hoje, por exemplo, o mico-leão dourado, que está presente também lá no Mares e Morros, ele está em risco de extinção por causa desse desmatamento, tá bom, gente? O último domínio é o domínio das pradarias. Ele é o menor, que fica aqui na região sul, fica só no Rio Grande do Sul, não pega nenhum outro estado. Vocês estão vendo aqui bem rosinha, clarinho. E ele abrange o bioma dos pampas, tá, gente? O relevo dele é bem baixo, tá? E tem pequenas ondulações, que são chamadas de coxilhas. As temperaturas dessa região são bem amenas, ou seja, bem diferente lá da região norte e nordeste do nosso país, região centro-oeste. E ela tem a estação do ano muito definida, então inverno, verão, primavera, outono, tá, gente? E ele abrange também alguns rios da bacia do Uruguai, como a região do domínio das araucárias também abrange do rio Uruguai. O solo dessa região também é muito fértil e essa região é muito usada também para pecuária e para plantio, tanto que a vegetação original dela caiu para praticamente 2% da original por causa dessa exploração econômica para plantio e pecuária, tá? Então, assim como as plantas, né, da vegetação original estão raras nessa região, os animais também. Mas existem animais endêmicos dessa região, que só existem lá, como é o sapinho de barriga vermelha e o gato dos pampas. Aqui é o sapinho, tá, gente? Ele é bem pequenininho, assim, cabe na palma da mão. E o gato dos pampas, é um gato selvagem, mas se chama gato dos pampas. E aqui, como é o domínio das pradarias, tá? É como se fosse realmente um pasto, com plantas rasteiras, herbáceas, tá? Dessa maneira. Então, gente, agora a gente vai ver a última área de transição que eu vou abordar com vocês. A gente já viu a Mata dos Cocais, o Pantanal lá na primeira aula, e agora a gente vai ver o Agreste. O Agreste, ele fica na região nordeste do nosso país, entre os domínios Mares e Morros, aqui o vermelhinho, o azul, perdão, e a Caatinga aqui em laranja. Aqui não dá pra ver direito, mas é essa região bem pequena aqui em lilás, sabe? Onde tá o número 3, que é a região do Agreste, fica lá no nordeste do país. O relevo dessa região, ele é extremamente variável, tá? Ele vai de acordo com o solo que possui cada região dessa parte aqui.
Então, o solo lá, ele pode ser considerado latossolo ou argiloso e ele pode ser considerado relativamente fértil. E o relevo vai de acordo com o tipo do solo, tá bom? Então, ele meio que varia nessa região. Ele abrange rios da Bacia de São Francisco e da Bacia do Atlântico Leste. E ele também abrange o clima da região, tanto da Caatinga, tanto com mares e morros. Ele não é tão seco quanto a Caatinga, mas também não é tão úmido quanto mares e morros, ele fica meio que no meio termo daquilo. Assim como todas as áreas de transição, né, que, como eu disse para vocês, pega características dos domínios morfoclimáticos que eles estão no meio, né, entre os domínios. Então, a vegetação, assim como as outras características, ela pega um pouco de cada. Então, tem cactos que estão presentes na Caatinga, ou bromélias também que estão presentes em mares e morros. E tem uma espécie de árvore que é muito encontrada nessa região, que se chama juazeiro. Também é encontrado o tatu, que é encontrado na Caatinga, o veado catingueiro, que é encontrado na Caatinga. E aqui, ó, as fotos deles. Aqui a bromélia, gente, os cactos, o juazeiro, o veado catingueiro, o tatu, que é encontrado também na Caatinga, e a cotia. São animais presentes nessa região e tipo de vegetação e espécies dessa região, tá bom? Então, gente, no início da nossa aula a gente falou sobre as queimadas e viu o vídeo das queimadas. E agora eu separei para vocês os impactos ambientais que são mais comuns em todas essas domínios morfoclimáticos e essas áreas de transição que eu expliquei para vocês. Quais são mesmo? São 6 domínios morfoclimáticos: amazônico, cerrado, caatinga, pradarias, araucárias e mares e morros. E os 3 áreas de transição que eu falei são Mata dos Cocais, Pantanal e Agreste, tá? Então, esses impactos ambientais, eles abrangem todas essas regiões, praticamente. Então, a gente viu lá no começo as queimadas que estão acontecendo bastante nos domínios amazônicos do Cerrado, dos domínios amazônico e do Cerrado, perdão. E também, como a gente viu, na área de transição do Pantanal. Por que essas queimadas estão acontecendo? Há um interesse econômico, né, do ser humano nessas áreas, porque são áreas muito grandes, que não tem muitas cidades perto uma das outras. Isso faz com que tenha uma abrangência de regiões para plantio e agropecuária. Então, há interesse econômico de expandir mais essas regiões que são mais concentradas no sul, como a gente viu, que o solo é fértil e tudo mais lá, que a gente viu no Mato das Araucárias e nas pradarias. Então, só que nessa região o clima é quente e seco, diferente do clima que é na região sul. E isso favorece muito mais as queimadas a se propagarem, porque não tem chuva, é um clima seco, então as queimadas se propagam com muito mais facilidade. Então, até ocorre, como eu disse para vocês, lá no Cerrado, por exemplo, queimadas acidentais pelo clima muito seco, mas as queimadas que a gente viu nos noticiários recentemente são queimadas criminosas para mesmo fazer o aumento das atividades econômicas naquela região, tá? E como eu disse para vocês, lá no domínio amazônico, o solo ele é fértil a princípio, né? Por causa da serrapilheira, lembra? Do material orgânico em decomposição. Mas depois esse solo não fica tão fértil. E a queimada, ela também é uma tentativa de adubar o solo, tá? Quando queima, eles tentam adubar o solo. Mas não é viável, né, gente? Porque é uma perca de biodiversidade gigantesca. E isso afeta aqui até a região sul do nosso país e o mundo inteiro, infelizmente. Por quê? Porque provoca poluição, né? As queimadas podem poluir a água, o ar, principalmente. E também ajuda no aquecimento global, que é a maior emissão de gases, né? Que faz com que o calor ele fique retido no nosso planeta. Então, é o que a gente está vendo. Tá muito quente. As chuvas, quando vêm, faz um estrago, e isso é uma consequência das queimadas, tá bom, gente?
E é uma consequência também do desmatamento, que é um outro impacto ambiental muito frequente em todas as regiões e domínios morfoclimáticos que a gente viu. E ele acontece porque há o interesse da extração madeireira das árvores dessa região, principalmente lá em mares imundos, tem muito isso, tá? Amazônia também, tá? E no domínio amazônico, isso acontece muito porque lá existe o garimpo, que é atividade de extração de minerais, como ouro, diamante. Então, eles vão com máquinas bem grandonas assim e desmatam, tiram todas as árvores, cavam bastante para fazer esse garimpo, e isso destrói imensamente essas regiões, tá, gente? Então, 4 problemas e impactos que são causados pelo homem, que abrangem tanto esses domínios morfoclimáticos e áreas de transição, como também pode trazer consequências para o mundo todo, porque, como eu falei lá, o domínio amazônico, 20% da água do planeta, entendeu? Então, é uma coisa a ser questionada. Então, gente, agora a gente vai fazer um pequeno questionário para relembrar toda a matéria que foi vista nessas 2 aulas e para vocês registrarem no caderno, para não esquecer tudo que a gente viu, certo? Então, são perguntas fáceis, que eu sei que vocês vão conseguir responder. E eu vou deixar um tempo, ou vocês pausam o vídeo para responder, tá bom? Então, ó, a primeira pergunta: qual a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos? E depois, quais as principais áreas de transição entre os domínios morfoclimáticos e onde elas ficam? Dá uma pausadinha no vídeo, que eu já vou vir com a resposta. Então, gente, a diferença entre biomas e domínios morfoclimáticos, que a gente viu lá no começo da primeira aula e reviu no início dessa aula, é que os biomas, a classificação deles envolve fatores bióticos, que é aqueles fatores que têm vida, e os domínios morfoclimáticos, ele envolve também os fatores abióticos, além dos bióticos, que daí envolve a flora, a fauna, o solo, o clima, a hidrografia, o relevo, tá? Então, isso que é a principal diferença, além do fato que os domínios morfoclimáticos têm as áreas de transição. Não se esqueçam disso, que é uma das principais diferenças, tá bom? E as principais áreas de transição que eu mostrei para vocês na aula, é o agreste, que a gente acabou de ver, que fica entre mares e morros e caatinga. Mata dos Cocais, que a gente viu na aula passada, que fica entre o domínio amazônico, cerrado e caatinga. E Pantanal, que fica entre o domínio do cerrado e o amazônico, que a gente viu lá na primeira aula, tá? Quais os principais impactos nos domínios morfoclimáticos e áreas de transição? E quais os principais ambientes... Ou pra gente repetir a pergunta, mas enfim. Os principais impactos ambientais dos domínios morfoclimáticos e áreas de transição são os 4 que eu acabei de selecionar para vocês, né? As queimadas, a poluição, o desmatamento e o aquecimento global, que é consequência de tudo isso, certo? Aqui, quais os domínios morfoclimáticos possuem solo fértil? A gente viu eles nessa aula. E quais os domínios morfoclimáticos, que é o menor do país, que está no sul, e o outro é o maior do país, que está no norte. Os que possuem solo fértil é mares e morros, araucárias e pradarias, que é o que a gente viu nessa aula. E o menor do país é o pradarias e o maior é o amazônico. Quais dos domínios morfoclimáticos está presente por todo o litoral brasileiro, gente? E qual dos domínios morfoclimáticos abaixo é conhecido por ser uma floresta de ponta cabeça? Essa é fácil. Então, o que está presente em todo o litoral é o mares e morros, e a floresta de ponta cabeça é o cerrado, porque as raízes delas são bem profundas para pegar as águas dos reservatórios subterrâneos. Certinho? Então, gente, com isso eu termino a nossa aula, nossas 2 partes das aulas.
da aula. E eu deixo esse recado para vocês. Como você pretende salvar a mãe natureza? A gente viu vários impactos que são causados principalmente por grandes empresas, né, por interesse econômico. Mas a gente também pode fazer a nossa parte dentro da nossa casa para causar menos impacto até dentro da nossa cidade. E isso de tijolinho em tijolinho traz um grande impacto também, né? Daí positivo. Então, a gente pode economizar água, separar o lixo reciclável do orgânico, economizar energia, e essas coisas fazem com que tenha menos impacto na natureza, na toda essa biodiversidade que a gente viu nos domínios morfoclimáticos e na área de transição. Então, comece a fazer a sua parte hoje. Se restou alguma dúvida, vocês podem me enviar por aqui, pelo Classroom. E muito obrigada pela atenção, tá bom, gente? Beijo, até a próxima aula.